Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a Natalina Anguinoni, de novo aqui falando sobre um pouquinho sobre constelações familiares e acerca de constelações familiares, né? Os assuntos que podem interessar circundando esse nosso programa. Hoje é a última gravação minha do ano, então eu trago um assunto que ficou meio que pipocando aí e com muita especulação também. Nós vamos olhar um pouquinho, porque tivemos uma perda muito significativa na TV brasileira agora há poucos dias, né, que foi agora final de novembro, que foi a perda do apresentador Antônio Augusto Liberato, o Gugu. E então, tem muita especulação, tem muito vídeo na TV e tal, e assim, se mostrou uma necessidade de olhar um pouquinho mais para... Porque ficou meio estranho, né, essa questão de que... Porque ele teria, né, com todos os recursos até financeiros que ele tem, como ele poderia ter feito, né, ter se submetido a fazer um trabalho que ele poderia ter contratado uma pessoa para fazer, o qual ele não tinha qualquer habilidade para aquilo, né, e ser envolvido em um acidente. E nas constelações familiares nós vemos muito que às vezes, muito comumente, acidentes estão vinculados a tentativas de suicídio. Então, sem qualquer especulação, sem qualquer intenção de sensacionalismo, com muito respeito à família, nós vamos olhar para as possíveis lealdades parentais invisíveis que pode ter acontecido a partir da morte desse nosso querido apresentador de televisão. Então, o programa hoje de Constelações Familiares traz como tema do programa as lealdades parentais invisíveis. Ok? Vamos, como de praxe, passar as lâminas e lá no finzinho eu montei um genograma da família do Gugu Liberato. O que é? Por que não genissociograma? Porque eu não sei a história. Então, a diferenciação que existe entre um genograma e um genissociograma é que o genograma, basicamente, é a montagem da árvore acerca de nomes e datas, sem a história que a gente não tem conhecimento. Já o genissociograma envolve muito mais as relações, inclusive extra-árvore, né, de pessoas que podem ter feito parte desse sistema familiar, mesmo não sendo propriamente membros familiares. Ok? Então vamos começar com as lâminas, vamos falar um pouquinho sobre lealdades invisíveis então. Lealdades parentais invisíveis com Natalina Anguinoni, terapeuta sistêmica familiar. Crenças limitantes, dramas familiares, laços invisíveis, repetição de padrões familiares dolorosos, dificuldades em seguir o seu caminho. É isso que mais comumente nós vemos nas lealdades invisíveis. A gente acaba repetindo situações do clã, a gente acaba, por fidelidade, por lealdade, permanecendo num estreito destino e muitas vezes um destino doloroso, sem conseguir sair dele. Todos nós temos um sistema de lealdade com nossos pais, irmãos, avós. Estamos conectados ao nosso sistema familiar de origem. E reagimos ao amor, ao dinheiro, à satisfação pessoal, ao sexo, à profissão, conforme aprendemos, principalmente com nossa família. Como, por exemplo, você consegue ser mais feliz do que aqueles que deram a vida a você? Será que você se permite ter um casamento mais feliz do que foi o casamento dos seus pais? Consegue aceitar seu desejo de ter uma profissão diferente daquelas assumidas pelas pessoas próximas de você? Pode conviver com a ideia de ser mais bem-sucedido financeiramente que seus irmãos e pais? Então, essas perguntas eu deixo com vocês, tá? Para vocês verem se vocês estão, de repente, emaranhados em infidelidades, nessas lealdades invisíveis, né? Acerca daquilo que a família traz dentro do clã, dentro desse destino difícil que essa família vem trazendo, que às vezes perpetua por muitas gerações sofridas, e a gente vem permanecendo no sofrimento junto com ela, nos impedindo de ter relações mais saudáveis, nos impedindo de ter sucesso nas profissões. Então, é bom que essas perguntas elas possam ficar um pouquinho dentro de vocês,
para dar uma olhadinha até onde eu estou me permitindo, a partir da vida que eu recebo da minha família, a vida que veio dos meus pais, a partir também dos meus antepassados, né, a tomar essa vida na totalidade, porque nós entendemos terapeuticamente que se você recebeu a vida como um presente, você não só tem o direito, como tem a obrigação de fazer algo de bom com ela. Até para quebrar esses ciclos. Esses ciclos ou esses círculos, né, ao qual a gente está inserido, aonde a gente acaba conduzindo a nossa vida num padrão de repetição que às vezes é muito danoso, ok? Todos nós carregamos muitas dores e sofrimentos que são repassados de geração para geração. Os efeitos a posterior dessas vivências podem ser devastadores no que se refere ao bloqueio que realizamos de nossos desejos. E isso é uma história muito interessante, é um tópico muito interessante que eu vou trazer daqui a pouquinho, que é acerca também do nosso projeto Sentido. Então vocês vejam aqui, né? Podemos ter efeitos posteriores a partir das vivências passadas e dos dramas passados por nossos ascendentes, né? Nós podemos ter efeitos sobre nós de muitas gerações. A gente vê que às vezes a gente traz não só como lealdade, mas também como efeito transgeracional, né? Memórias de dor e sofrimento, e a gente fica preso nisso. Então é bom a gente dar uma olhadinha, principalmente na questão do nosso projeto Sentido, que logo a gente fala. Olhar para as repetições que fazemos, para as fidelidades que mantemos com nossa família e responsabilizarmos por nossas escolhas, entendendo que não estamos sendo desleais a ninguém que amamos ao seguir o nosso caminho. Quebrar esses ciclos que perpassam de geração para geração pode contribuir para construirmos relações afetivas mais saudáveis que tanto desejamos. E é isso aí, como eu falei um pouquinho, né, antes a vida nos foi dada de presente, e uma maneira da gente poder não sentir culpa diante de fazer um pouco diferente dos nossos antepassados, né, é honrar a história deles e compensar de uma forma positiva. O que podemos observar e onde podemos observar as lealdades invisíveis? Aqui tem uma imagem, então, que é a de um genograma ou um genissociograma, né? E a gente pode observar, então, a partir da eleição dos nomes desses familiares, nas escolhas de profissão, nas repetições do clã, que pode ser de várias formas, pode ser através de doenças, pode ser através de mortes, pode ser também através de casamentos ou separações, e através também do projeto Sentido. Projeto Sentido. O que é um projeto Sentido? É o que os nossos pais desejam para nós, mesmo antes de nascermos. Bom, eu vou deixar para explicar isso depois dos nossos intervalos, ok? Porque é um pouquinho extenso falar sobre projeto Sentido, mas já estamos excedendo agora o primeiro bloco, fiquem atentos que temos muita coisa interessante ainda para passar, então eu vou chamar os apoiadores e na sequência eu trago o projeto Sentido para a gente dar uma olhadinha para isso, tá bom? Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397.
Voltamos então com o programa Constelações Familiares, hoje olhando para as lealdades parentais invisíveis. E então eu passei lá a última tela, né? Vamos colocar ela de novo ali, Projeto Sentido. Vamos falar um pouquinho sobre o Projeto Sentido. Não sei se alguém já ouviu falar, não ouviu, então eu vou explicar um pouquinho. O que é um Projeto Sentido? O que você imagina que passava lá pela cabeça dos seus pais antes mesmo de você nascer? Será que os seus pais desejavam que você fosse um menino, uma menina? Será que eles já tinham o seu nome pronto? Será que seus pais queriam que você tivesse determinada profissão, que você seguisse determinado caminho? Então, muito comumente a gente tem aí, não por maldade, muitas vezes é porque os pais amam muito e desejam o melhor para os seus filhos, mas a gente percebe que os pais já têm um projeto pronto, traçado de toda a vida desse filho, que ainda às vezes vai ser gestado. Então essa criança, no momento que ela é concebida, ela já nasce com um projeto pronto de vida. Só que esse projeto não é seu, esse projeto é lá dos seus pais. E se nós formos um pouco mais atrás ainda, nós temos um projeto que pode vir de um clã inteiro acerca desse indivíduo. Porque esse indivíduo ele pode vir com um projeto de salvar esse clã, de restabelecer o indivíduo que foi excluído lá atrás, de restabelecer alguém que morreu muito precocemente lá atrás. Então, não só o Projeto Sentido vem a partir dos nossos pais, como também o Projeto Sentido pode vir a partir do nosso clã inteiro, a partir dos nossos avós, bisavós, que já depositam numa futura geração alguém para resolver os problemas inteiros da família. Como você pode já ter ouvido falar, que algumas pessoas comentam e dizem assim, poxa, parece que aquela pessoa veio, tendo que resolver tudo por aquela família. Sim, há um projeto inconsciente do clã para aquela pessoa, onde essa pessoa vem com esse vínculo invisível, aonde ela vem meio que para resolver as questões da família inteira, né? Ou também a ovelha negra. Então é importante a gente olhar com cuidado para isso e poder ficar um pouquinho mais livre dentro desses projetos do clã. O que nós vemos mais comum dentro do Projeto Sentido? Nós vemos isso que já foi comentado, né? Do pai desejar um menino ou uma menina, né? E a mãe vice-versa. Dar um nome específico, principalmente se o nome for de um referido avô, se alguém que sofreu muito, muito cuidado, porque essa criança vem já com uma carga de dor e sofrimento que traz a partir desse nome, ok? A profissão dos pais quererem já escolher a profissão, só que nós temos ainda outros projetos que também são bem complicados, que são aqueles filhos que são concebidos para resolver problemas dos pais, como por exemplo, uma mãe ou mesmo um pai, né, que junto com essa mulher, que programam essa criança de alguma forma para sustentar essa relação do casal. Então é um projeto, a criança já nasce com o projeto de salvar a relação dos pais. Nós vemos muito comumente, em tempos passados mais, né, algumas mulheres que se utilizavam da gravidez para conseguir um teste de DNA, de repente alguém que tivesse uma vida com uma situação financeira mais confortável, assim garantir através desse filho o seu futuro, né, a sua vida financeira. Então aqui esse filho vem com um projeto da mãe sobre a sua vida financeira. Nós temos também os filhos que são concebidos, e isso é muito delicado e muito dolorido, que são os filhos que são concebidos como doadores. Então, eu tenho uma criança ou eu tenho alguém, um familiar meu, né, muito próximo, que precisa de uma doação de medula. Então, eu engravido de uma criança para que esse filho seja doador e salvar uma vida. É um peso muito grande que esse indivíduo vai carregar para a vida assim. Nas questões das profissões, que a gente vê que ainda o que temos mais leve, mas para vocês poderem compreender um pouquinho o quanto isso é pesado, você imagina o seguinte, você imagina que
o meu, vamos supor assim, o meu marido é médico, né? Aí nós vamos ter um filho, ele gosta e gostaria muito e deseja muito que o seu filho siga, por fidelidade, a sua profissão também de médico. Ok, então essa criança nasce, ele deposita todas as suas esperanças nessa criança para que essa criança seja médico e que tenha sucesso. Tem que ter sucesso, tem que ser um médico de renome. O que acontece com esse indivíduo? Se ele for adulto e ele optar não pela medicina, pode ser que ele fique se sentindo culpado por não ter feito a vontade do pai de ter tido a escolha da mesma profissão que o pai. E se ele optar por satisfazer a vontade do pai e seguir a carreira de medicina, mas ele não gostar da medicina, ele vai ser com certeza um profissional muito frustrado. Então é muito delicado, o projeto é muito delicado. A gente vê que os pais não fazem por mal, os pais sempre desejam o melhor para os seus filhos, mas eles não sabem que isso é muito complicado para quem recebe. Então, a partir de hoje, quem está me assistindo, quem está pensando em ter uma criança, quem está gestando uma criança, ou mesmo quem já tem uma criança, vamos permitir um pouco mais de liberdade para essa criança, para esse indivíduo, para que ele possa, na idade adulta, ser um adulto com mais liberdade de escolha, tá? Porque muito comumente o que nós vemos é que aquilo que eu não consigo como sucesso para minha vida, eu coloco como imposição para que o outro faça por mim. Tá? Então, muito cuidado aí nos nossos desejos a partir daquilo que nós não resolvemos na nossa vida, depositados com uma carga muito grande para os nossos filhos, ok? Agora nós vamos falar então aqui, vou trazer uma tela mostrando o genograma do Gugu Liberato. Então, eu vou mostrar e vou explicar algumas lealdades que eu acredito que ficaram invisíveis, bem como talvez alguns projetos de sentido que não ficaram vistos aqui, tá? Todas as informações, que não foram muitas, é lógico, eu não vou ter acesso a informações da árvore dele, e assim, com todo respeito isso, tá? É só para que a gente possa realmente olhar para a nossa vida e aprender com a história do outro, é por isso que a gente traz. Tá? Foram retiradas de um site de genealogia muito confiável, que é www.familysearch.org. Então, esse é um site de genealogia que trazia inclusive documentos de imigração dos antepassados dessa família, ok? Então, vamos lá para a tela. E aqui a gente vai olhar, vocês me acompanhem aqui. Vocês vejam que o primeiro quadradinho lá embaixo, João Augusto. João Augusto, nascido em 10/1/2001, é filho do Antônio Augusto, que é o Gugu, e da Rose, da mãe dele, né? Ok? E o Antônio Augusto Gugu nasceu em 10/4/1959 e falecido em 22/11/2019, aos 60 anos. Subindo uma linha aí, nós vamos ter os pais do Gugu. Augusto Claudino, nascimento 28/8/1921 e falecimento 28/11/2009, aos 88 anos. E a mãe, Maria do Céu. Uma linha acima, o pai, lá pelo pai, então, do Gugu, nós temos Francisco Antônio e Maria das Dores. Mais uma linha acima, nós vamos ter lá, então, os bisavós lá do Gugu, Carolino e Maria Augusta. Já lá na linhagem, então, da mãe do Gugu, Maria do Céu, nós vamos ter João de Deus e Alice Augusta. Os nomes que estão em azul, vocês vejam que se repetem Augusto. Começa lá em cima, Maria Augusta, Augusto Claudino, Antônio Augusto, Alice Augusta e João Augusto. Nós temos uma repetição de nomes aqui, assim, fantástica. Mais uma coisa, nós temos repetições em Antônio lá. Nós temos Francisco Antônio, nós temos Antônio Augusto, o Gugu traz o nome do avô dele, paterno, Francisco Antônio, e mais o nome do pai, Augusto Claudino. Ficou Antônio Augusto.
Outra coisa que é muito interessante aqui é que nós temos muitos nomes ligados a céus, a santos, que na psicogenealogia a gente vê que isso é uma ligação muito próxima de coisas ligadas até mesmo à morte. Ó, Maria das Dores, João de Deus, Maria do Céu. Bem complicado isso, né? Os nomes aqui têm um peso muito forte. Outra coisa que eu observei aqui que é muito interessante são muitos números 8 e 9 a cerco aqui. Claro que nós vamos pegar anos, a gente vai ver que 1900 tem um século inteiro pela frente. Mas veja bem aqui, né? O Antônio, o pai do Gugu lá, 28/8. Então, o 8 e o 9 ficou muito claro que tem uma repetição muito grande. 28/8, o nascimento, falecimento 28/11 e com 88 anos. Então, tem muito 8 aqui. E 9 também nós temos muitas repetições, tá? Porque daí ele tem o falecimento dele em 2009. A mãe do Gugu, 19/8 de 1929. 8 e 9, muito aqui também. O Gugu, nascido em 1959, falecimento em 1919. Então, você veja aqui no Gugu, né, nascido em 1959, a data de falecimento dele, 22/11, 2019, né, a mãe dele, 1929. Então, tem muita repetição aqui com o número 8 e com o número 9. O que é muito interessante de se observar aqui nas fidelidades familiares é que o Gugu, ele morre 10 anos após a morte do pai, onde ele sofre um acidente, onde ele vem a óbito, né? E seu funeral, então, ele acontece, até por ele morar fora do país, ele vem a acontecer no mesmo dia do funeral do pai. Então, parece que essa morte dele lá nos Estados/Unidos e todos ter ido lá para a UTI e os trâmites de trazer ele de volta para o Brasil, né? Para que ele pudesse ser enterrado dia 29/11, aliás, né, na mesma data do falecimento do pai dele. Então, aqui se mostra que há uma lealdade que a gente não conhece, porque a gente não conhece a história. Então, quem tem alguma situação sua familiar, que vê que pode estar linkado a umas repetições parecidas com essas que eu trouxe na tela, como também, lembro que eu trouxe o genissociograma lá do Adolf Hitler, né? Então, vamos olhar, né? Os destinos estão difíceis, vamos dar uma olhadinha, o que está acontecendo na nossa família, vamos montar um estudo de psicogenealogia, vamos compreender a nossa família, porque a gente pode talvez também evitar outras mortes, outros acontecimentos futuros a partir daquilo que a gente ainda nesse nosso olhar não está conseguindo olhar, não está conseguindo ver. Então, quem trabalha com psicogenealogia como eu e mais a constelação familiar, a gente tem todo o estudo voltado para isso. Então, a gente pode dar um olhar e uma atenção especial para essa família, para quebrar esses vínculos, esses destinos tão difíceis, tá? Eu trago isso com muito respeito, tá? Com muito respeito mesmo, com o intuito de que as pessoas possam olhar para a sua família e poder evitar futuras repetições e perpetuações dos destinos difíceis, tá? Esse, então, é o último programa deste ano, ok? Porque aí eu vou entrar no período de férias e estou com minha agenda bastante lotada até o final do ano, então não tenho mais horário para gravação esse ano. Mas logo aí na primeira quinzena do ano que vem eu tô de volta e espero trazer muitos mais assuntos interessantes. O Fernando vai voltar, vai ter outras pessoas que vão voltar, o Dr. César também vai voltar, vou trazer também outras pessoas de outras áreas, porque o que é bonito nesse programa é que a gente pode mesclar desde a pessoa mais intelectualizada à pessoa mais simples, né? Que ainda assim possam nos trazer um olhar para a vida de uma maneira bonita e carinhosa. Ok? Eu desejo a todos vocês umas boas festas e para minha família também, né? E que passem um Natal muito feliz com os seus, porque família é tudo de bom, tá bom? Obrigada.